Shabbat Shalom. Ontem realmente foi um Kabbalat Shabbat maravilhoso, né? Onde nós pudemos estar ali na casa do Augusto, da Quênia. Que o Eterno abençoe vocês sempre. Amém? Aqueles que puderem estar abrindo as portas das suas casas, vai ser um momento maravilhoso em que podemos estar juntos. Nós temos que considerar que nós não fomos gerados por Adonai para vivermos só. Nós fomos gerados por Adonai para vivermos em comunidade, um ajudando ao outro. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Por mais que temos diferenças, essas diferenças venham a ser nada diante daquilo que nós podemos fazer um pelo outro, não é verdade? Então é por isso que nós nos alegramos quando estamos juntos, né? Quando estamos juntos. E é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, porque eu sei que cada um de vocês me ensina e vocês são o motivo do meu crescimento, né? A cada dia que eu cresço é porque vocês fazem parte desse crescimento. Então, que o Eterno seja exaltado, que o Eterno seja glorificado. A paraxá de hoje se chama Ruká. Tá bom? É assim mesmo? Ruká. Mas antes, eu gostaria de abrir um parênteses para que eu possa falar com vocês o seguinte: nós não somos detentores da verdade. Nós não somos detentores da verdade. Ou melhor, da verdade absoluta. Não está ouvindo? Está baixo? Está bom assim? Melhorou? Está um pouco de eco aí, né? Tem como dar um grave e diminuir o agudo. Tira o médio, que eu não sei nem o que é isso, esse médio aí. Mas tira ele fora que ele não ajuda. Então, voltando ao que eu estava dizendo, nós não somos detentores, pelo menos da verdade absoluta. O único detentor da verdade absoluta é Adonai. Amém? Eu sei que todos já sabem disso, eu só estou lembrando. Outra coisa, nós somos detentores de uma verdade relativa. O que é uma verdade relativa? É uma verdade que nós podemos considerar. Nós podemos considerar. Ela não é absoluta, é relativa. Então, tudo que nós aprendemos, tudo que nós vimos aqui na palavra do Eterno, e o que nós consideramos e o que nós interpretamos é uma verdade relativa. Há muito mais por trás daquilo que o Eterno quer nos falar. Há muito mais. E nós temos que aceitar que as posições que nos são passadas são verdades relativas. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque o estudo de hoje é um estudo muito profundo. E nós não estamos aqui para fechá-lo. Em momento algum, nós estamos aqui para considerar uma vertente. Amém? Considerar uma vertente. Porque em cima desse estudo de hoje, há várias interpretações. Várias interpretações. Eu vou trazer aqui com os irmãos, estudar com os irmãos, uma dessas vertentes. Amém? Vamos lá. A paraxá Ruká se inicia no capítulo 19, como já vimos, mas eu gostaria que os irmãos fossem no capítulo, vamos no capítulo 19, 1, que diz assim, 1 e 2. Disse Adonai a Moshe e a Aaron: este é o estatuto da lei que o Eterno ordenou, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma novilha vermelha sem defeito e perfeita, sobre a qual nunca foi posto jugo. Amém? Iniciamos aqui uma determinação do Eterno dizendo: este é um estatuto da Torá, que eu quero que vocês observem. Mas nós não vamos nos ater a este versículo. Nós vamos mais à frente, ali no capítulo 21, versículo 4, que diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo tornou-se
impaciente no caminho. Falaram contra Adonai e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito? Por que você me libertou do Egito? Esse foi o questionamento. Por que você me libertou do Egito? Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão, nem água, e a nossa alma detesta esse miserável alimento. Nós visualizamos aqui que o povo não estava satisfeito com a sua liberdade. Nós visualizamos aqui que o povo não estava satisfeito com o alimento que estava tendo. Irmãos, a pior coisa que podemos fazer é murmurar contra aquilo que o Eterno nos faz. Nós temos um alimento a cada Shabat, mas nós não somos satisfeitos com esse alimento, e buscamos outras fontes de alimento para nós, outra fonte de alimento para nós, buscamos a verdade em outras coisas, mas não na Torá, porque nós achamos que já sabemos a Torá. Nós não sabemos a Torá na sua essência, e eu vou mostrar isso para os irmãos. Vamos continuar. Então o Eterno enviou contra um povo serpentes venenosas, que os picavam, e morreu muita gente em Israel. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra Adonai e contra ti. Ora Adonai, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Continuando, disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Vamos dar uma pausa aqui. Qual foi o remédio que Deus deu ao povo quando Moisés orou? A serpente. Faça o quê? Faça uma imagem de serpente, porque ele não poderia colocar a serpente viva ali. Então faça uma serpente de bronze, de metal, põe ali numa haste. Faça uma serpente. Aí você pode perguntar: como que Adonai fala para Moisés fazer uma serpente de bronze e pendurar, e falar assim que toda vez que o povo fosse picado, o povo ia olhar para aquela semente e a cura seria dada? Quando lá em Êxodo, nos 10 mandamentos, Deus diz, vamos lá para nós vermos, Êxodo, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 4. Diz assim, 3, vamos no 3 primeiro, 23. Não terás outros deuses diante de mim. 4. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, por que Adonai mandou fazer aquela serpente, aquela imagem, e considerar que toda vez que olhasse para elas, a cura viria àquele que fosse picado pela serpente? Há uma contradição. Prima facie há uma contradição. Como? Por que Adonai fez isso, irmãos? Uma hora ele fala que não faça imagens de escultura, outra hora ele fala para Moisés: faça uma imagem. Vamos ver o porquê disso. Nós temos aqui essa tradução,
Agora vamos ver numa tradução chamada Torá Viva. Eu não sei se os irmãos conhecem, o Francisco conhece. Torá Viva. Olha como é que a Torá Viva traz esse mesmo texto. Vou botar aqui. Onde que está aqui? Primeiro deixa eu me localizar. Aqui, está aqui. Olha só como é que fala. Não farás para ti imagens de escultura, é como está na nossa tradução. Na Torá Viva diz assim: não representes tais deuses por qualquer estátua esculpida ou figura de qualquer coisa. Vocês conseguiram ver a diferença? Não conseguiram ver a diferença. A nossa tradução está assim: faze para ti, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus. Mas por que eu li o versículo 3 antes? Porque o versículo 3 fala de outros deuses. E o versículo 4 vem complementar o versículo 3, que diz assim: não farás para ti imagens de escultura. Na Torá Viva, ele já vem complementando e diz assim: não representes tais deuses através de uma imagem de escultura. Então aquele quadro bonito que você tem na sua casa de praia, aquele quadro bonito da sua foto, que você ficou muito bem desenhada ali, né? Aquele quadro constitui uma imagem. É uma imagem. O quadro é uma imagem. Mas ele representa objeto de adoração? Ele representa um Deus na sua vida? Não sei, talvez sim. Talvez sim. Mas é isso que Adonai está tratando aqui. É isso que Adonai está dizendo. Faça para ti, levante para ti uma imagem de uma serpente. Para quê? Qual era a finalidade de levantar aquela imagem? A finalidade primeira, a finalidade com que ela foi gerada, com que ela foi dita para ser feita, era o seguinte: era de fazer lembrar que o povo errou, era de fazer com que o povo tivesse mais fé em Adonai, porque a questão toda ali foi por causa da murmuração, foi porque eles não estavam satisfeitos com o alimento, e foram buscar em outros lugares, queriam outro lugar para buscar o alimento. Então, o que Adonai fez naquele ato de levantar a serpente, foi que o povo lembrasse do seu pecado, e lembrasse de que nós temos a necessidade de ter mais fé em Adonai. Mas a Nahash, como é chamada serpente em hebraico, Nahash, mais tarde ela foi objeto de adoração. Jorge. Aí ela se tornou Nehushtan. Até o período de Ezequias, mais de 700 anos se passaram, e aquela imagem foi considerada objeto de adoração. Eles serviam, eles ofereciam sacrifícios a Nehushtan, aquela serpente. Nota-se como uma coisa santa, como uma coisa que iria fazer o povo se voltar ao Eterno. O homem fez dela um objeto de maldição. Meus irmãos, você pode pegar a Torá e fazer dela um objeto de maldição para a sua vida. Você pode considerar, preste atenção nisso, aquilo que está escrito aqui como uma verdade, mas você pode fazer dessa verdade uma mentira. Yeshua, lá ensinando a Nicodemos, vamos lá para a gente ver.
Essa imagem da serpente, ela só deixou de existir 700 anos depois, com o reinado do rei Ezequias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Eterno, está lá em 2 Reis, e desfez todos os ídolos, despedaçou a serpente de bronze, porque a serpente de bronze estava fazendo o povo errar diante do Pai. Pois é, o que Eduardo está falando? Eduardo já esteve lá. Ele falou que até hoje vê os amuletozinhos de serpente, né? Mas você não vê a serpente, a haste levantada. Vários pequenininhos, né? Pois é, até hoje. Mas vamos lá. Lucas 17, que o nosso irmão Francisco disse que Lucas não era judeu, e é verdade, mas ele tinha uma visão judaica muito preciosa. Lucas 17, 17, eu tô errado aqui. João 3, isso aí, Francisco, João 3. Jesus instrui a Nicodemos. Quando aqui, Jesus capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Capítulo 3, versículo 1. João 3, versículo 1. Este foi ter de noite com Yeshua, porque ele foi à noite, porque ele não queria ser visto pelos outros fariseus. Vindo a Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. E Yeshua respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mais à frente, eu acho que eu estou errado, meus irmãos. Lucas 17 mesmo, está certo, Lucas 17, a parte da serpente. Lucas 17. 17 e 20. Deixa eu ver se é isso mesmo. João 3,14? Então é isso, João 3,14. Obrigado, Jorge. Eu anotei aqui, mas me perdi aqui. Desculpa, irmãos. Então diz assim, capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha só, quando Yeshua está comparando a situação dele com a situação da serpente, ele está dizendo sobre algo de idolatria, sobre uma imagem de idolatria? Não. Ele está aqui dizendo que da mesma forma como aquela serpente foi colocada ali para a cura e para a libertação, ele haveria de ser levantado para a cura e para a libertação. Então ele usou o sentido singular, ele usou o sentido primeiro da imagem, e não posteriormente, quando ela foi considerada uma imagem, uma maldição entre o povo de Israel. Então aqui nós observamos que Yeshua diz o seguinte: olha, era preciso que vocês olhem para mim, para que vocês possam alcançar o reino de Deus, o reino de Deus. E aí, irmãos, nós visualizamos que quando Yeshua está aqui instruindo a Nicodemos, ele está instruindo a Nicodemos justamente como fazer com que ele entre no reino de Deus. E olha só o que ele diz a Nicodemos, no versículo 3, quando eu estava lendo: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, Yeshua responde: em verdade te digo que aquele não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas, irmãos, quem aqui almeja o reino de Deus? Quem aqui almeja entrar no reino de Deus? Acho que todos, né, Jorge? Acho que todos. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando Yeshua ensina a oração modelo, ele fala o quê? Alguém sabe a oração modelo? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja, venha a nós. Então por que você quer entrar no reino do céu, de Deus? Yeshua não fala, me leve para o teu reino. Yeshua fala, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. O reino, até eu tomei um susto agora. O reino de Deus não está aonde você não pode achar. O reino de Deus está dentro de nós. Isso é o que Yeshua fala. Olha lá, Lucas 17 agora, 17 e 20. Yeshua, interrogado pelos fariseus, olha só, os fariseus chegaram para Yeshua e lhes indagou: quando será o reino de Deus? Olha só, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Porque, irmãos, até o período babilônico, os hebreus consideravam que o reino de Deus seria um reino material, físico. A maioria deles consideravam isso, que seria um reino físico. Depois do período babilônico, ainda alguns continuaram achando, mas de acordo com os profetas, que trabalharam muito nesse sentido, alguns começaram a espiritualizar o reino de Deus, a levar o reino de Deus a uma forma espiritual. Mas mesmo assim os fariseus e saduceus consideravam e esperavam que o Messias fosse vir para libertar o povo do cativeiro romano. Então, nesse período, os fariseus e os saduceus estavam esperando o rei de Israel, o Messias prometido, para livrá-los do império romano. E aí, os fariseus virou para Yeshua e perguntou: quando que há de vir o reino? Por que ele perguntou isso? Porque ele estava tido ali como Messias. E aí Yeshua respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível. Ele contraditou aquilo que os saduceus e fariseus entendiam. Os doutores da Torá sabiam da Torá, mas não compreendiam a Torá. Quando Yeshua bate de frente com eles e fala: o reino de Deus não é como vocês entendem. O reino de Deus não vem como algo físico. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, por que você está almejando entrar no reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Agora, irmãos, o que nós precisamos é levar o reino de Deus, externar o reino de Deus. Do que adianta você ter o reino de Deus dentro de você? E o que é reino? O que é reino? O dicionário. A cada vez que eu olho o dicionário, a minha fé aumenta cada dia mais, porque o dicionário parece que
foi escrito para a Torá, para explicar a Torá. Segundo o dicionário, reino é o conjunto de súditos. O que é súdito? Aquele que está submisso à vontade de um rei. Então, reino é um conjunto de súditos. Ora, nós estamos falando de quê? De conjunto. Nós não estamos falando de isolamento, de uma pessoa. Nós estamos falando de um conjunto. Ora, se o reino de Deus é um conjunto de súditos, dos seus súditos, por que eu não vou externar o reino de Deus? O nosso mal é o mesmo mal dos fariseus, dos saduceus. O nosso mal é querer fechar as coisas para nós mesmos, né? Querer fechar a situação. E Yeshua fala isso lá em Mateus 23. Ele fala: hipócritas, vocês têm a chave do reino. A chave do reino está na sua mão. Você não entra e nem deixa ninguém entrar. Então, irmãos, a partir de hoje, não espere pelo reino. Não espere o reino de Deus. Viva o reino de Deus, pois ele está dentro de você. Eu falei que essa é uma vertente. Existem outras vertentes consideradas, mas eu vejo que a melhor vertente que se explica isso é a vertente que explica que o reino de Deus está dentro de vós. Lá em Mateus 9, isso aqui eu já li. Deixa eu passar minhas folhinhas aqui, senão eu vou me perder. Quando Yeshua fala que o reino de Deus está dentro de vós, ele está explicando uma passagem da Torá. A Torá já dizia isso. Vamos ver? Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, versículo 11. Diz assim: ora, este mandamento que hoje te ordeno, não te é difícil demais, nem está longe de ti, não está nos céus, para que você peça alguém para subir e traga para você, nem está do outro lado do mar, para dizeres: quem atravessará o mar por nós, e nos faça ouvir o mandamento? Não, pois essa palavra está muito perto de ti, está na tua boca e no seu coração, para cumprirdes. É o mesmo sentido. Por que você está buscando o reino de Deus em outro lugar, quando ele já está dentro de você? Pois hoje te propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Agora, o que é necessário para trazermos o reino de Deus para dentro de nós? Quando Yeshua fala: venha a nós o seu reino, é porque nós temos que trazer o reino para dentro de nós. E o que nós devemos fazer para trazer o reino de Deus para dentro de nós? Aí nós voltamos lá no ensinamento que Yeshua fala a Nicodemos, né? Aí Yeshua fala assim: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino. Você só pode ver o reino se você nascer da água e do Espírito. Por que os fariseus não olhavam, não viam o reino? Por que os saduceus não viam o reino? Por que eles perguntaram para Yeshua: Yeshua, quando que vai vir o reino? Porque eles não nasceram de novo. Era isso que Yeshua estava falando com ele. E nem Nicodemos entendeu. Como que eu hei de entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Da água e do Espírito.
Você quer ver o reino de Deus? Nasça de novo. Nasça de novo. Mas o que é salvação, irmãos? Eu vou nascer de novo para ter o quê? Para ter a salvação. Para ser participante de um reino. Ninguém é participante do reino, a não ser pela salvação. E o salvação de quê? Os fariseus e saduceus esperavam o quê? A salvação de uma liberdade. Eles esperavam ficar livres do reino romano. E você espera o quê? Salvação de quê? Me fale uma aí, salvação de quê? Dos pecados, da alma, né? Esperamos salvação, mas o que é salvação? Eu vou explicar para vocês o que é salvação. No hebraico, esse termo indica segurança, e está ligado à certeza interna, de que o homem estará livre de um grande mal. De um grande mal. Qual o primeiro local que o homem é dominado? É no seu interior. Você quer dominar alguém? Domine o seu íntimo. Então, o primeiro lugar que o homem é dominado é no seu interior. Depois vem o exterior. E é por isso que Yeshua fala assim: limpai primeiro o copo por dentro, né, e depois por fora. Porque o Império Romano tinha feito o que ali com os fariseus, com o povo de Israel? Tinha dominado, certo? O Império Romano estava dominando ali. A primeira coisa que se fez foi dominar o íntimo deles, a forma deles cultuarem, a forma deles adorarem. Então o homem é dominado no seu íntimo. E o que eu preciso ser salvo? De que eu preciso ser salvo? De um grande mal. E esse mal está onde? No meu íntimo. Esse mal está no meu íntimo. Eu preciso salvar, eu preciso ter salvação, então eu preciso ser salvo de mim mesmo. Olha só o que nós vamos mostrar aí. É interessante, eu trouxe aqui para vocês porque é interessante isso daqui. Aquela palavra em hebraico, Yud, Shin, o outro é o quê? Ain. Em hebraico é dito assim, Yashá, não sei. Me ajuda aí, Francisco. Yasha, que significa salvação. Constitui uma raiz primitiva que significa vingar, defender, preservar, resgatar, levar à salvação ou salvar. É isso que significa aquele termo Yasha. O outro. Aí nós encontramos o nome Yeshua. O nome Yeshua é a junção de dois nomes. O primeiro, Yud, Re, Vav, Re, mudou ali porque trouxe para o computador aqui, mudou. Yehoshua, olha só, nós temos duas palavras lá em cima. Yehoshua ou Yeshua é a junção de duas palavras, de duas raízes. A primeira, Yud, Re, Vav, Re, que significa Yehová, é um termo que não é dito pelos judeus, né? E que significa Adonai. E o outro, que significa Yasha, libertar, socorrer. Então, o que significa o nome Yeshua? Adonai salva. Adonai salva. E é por isso que Yeshua disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que eu seja levantado como aquela haste da serpente no deserto, para que todos nós possamos ser participantes do reino, para que todos nós possamos ter salvação. Disso nós já sabemos, mas o que nós não sabemos, irmãos, é que eu tenho que considerar uma coisa.
o homem voltará ao pó. Do pó nós viemos e para o pó nós. Eu tenho condições de salvar a minha carne? Então eu vou salvar o quê? A minha alma. Só que aí, irmãos, nós temos um detalhe. Nós temos um detalhe. Quando nós morremos, vou dizer assim, né? Quando nós morremos, nós somos enterrados. E nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Quando nós morremos, nós somos enterrados. E o corpo vira pó. Voltamos ao pó. Certo? Ok. Consideramos que a nossa alma é eterna. Porque lá em Eclesiastes diz assim, não precisa ir lá não, eu vou ler para vocês. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens, porém não podem descobrir a obra que Deus fez desde o início até o fim. Então Deus colocou o quê no coração? A nossa alma, ela é eterna. A nossa alma, ela é eterna. Mas se a pessoa morreu, está enterrada, a nossa alma é eterna, como que vai se explicar isso daí? Né? Como que nós vamos explicar isso daí? E aí, vem a ressurreição dos mortos. E aí, aquele corpo que está enterrado, que virou pó, vai ressuscitar? Não. O corpo virou pó. O que vai ressuscitar é a alma. Então, se a alma vai ressuscitar, é sinal de que ela está dormindo. Ela está dormindo. Você quer que repete? Eu estou falando o seguinte, Jorge. A nossa alma, ela é eterna. O nosso corpo vai virar pó. Nós morremos e voltaremos ao pó. Se a nossa alma é eterna, ela vive. Ela é eterna. O que ela está é numa condição de... como é que eu posso falar? Ela dorme, né? Ela dorme. Por quê? Porque quando Yeshua vier, a alma vai ressurgir. Não é o corpo que vai ressuscitar, a alma vai ressuscitar, né? Então, por isso que quando Deus fala em coração, quando a palavra fala em coração aqui, na Bíblia, ela não está usando o coração de carne, ela está tratando de uma alma. Então, o coração aqui, muitas vezes, está simbolizando a alma, tá? Então, quando Deus fala assim, guardais a entrada, guardais o seu coração, porque delas procedem a entrada da vida. Ela está dizendo, guardai a sua alma. Louco, breve te pedirão a tua alma. É a alma, é a alma. Porque o seu corpo não pode entrar no reino, porque o reino está dentro da sua alma. Então, irmãos, quando nós visualizamos, por que eu estou falando isso? Porque Yeshua vem com ensinamento que bate de frente com os fariseus, com os saduceus. Yeshua bate de frente porque os fariseus, eles consideravam uma vida pós-morte. Eles consideravam uma vida depois da morte. A alma não fica vagando. A alma dorme, e só será ressuscitada na volta do nosso Mashiach. E era isso que Yeshua estava falando. Olha só, Lucas 20, vamos lá, Lucas 20, não sou eu que estou falando isso não. É o próprio Yeshua que está relatando isso.
Lucas 20, 37 e 38. Aqui Yeshua estava explicando a ressurreição para os saduceus. No versículo 33 diz assim, ele perguntando, portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Visto que os 7 a desposaram, qual seria a mulher dele? Aí Yeshua respondeu, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro com a ressurreição, os que forem dignos disso, a ressurreição dentre os mortos, não hão de se casar, nem de ser dado casamento. Por quê? Porque o que se casa é físico. É físico. Continuando, lá no versículo 37 diz assim, e que os mortos hão de despertar. Olha só, e que os mortos hão de despertar, mostrou Moisés na Torá. Quando ali na sarça ardente, Moisés se referiu a Adonai como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Versículo 38, ora, Deus não é Deus de mortos, Deus é um Deus de vivos. Deus é Deus de vivos. Então nossa alma vive. E ela vive eternamente, por quê? Porque Deus botou a eternidade no coração do homem. Agora, uns vão ser ressuscitados para a vida e outros para a vergonha eterna. Vamos ver isso? Lá em Daniel. Daniel foi o primeiro profeta a falar de uma forma apocalíptica. Ele teve aqui uma revelação do Pai sobre o final dos tempos. E olha o que o Pai revelou a ele. Capítulo 12, versículo de 1 a 4. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito todo aquele que for participante do reino, se achar escrito no livro. Muitos dos que... Aí eu queria que você lesse isso daí para mim. Como é que está aí na sua Bíblia? Muitos dos que... Como é que está na sua Bíblia aí? Dormem no... Eu estou falando alguma heresia? Daniel está aqui falando, muitos dos que dormem no pó da terra. Não sou eu que estou falando que a nossa alma vai dormir, não. A palavra está dizendo. Então muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, irmãos, o que acontece conosco? Nós desprezamos o reino de Deus que há no nosso coração, que há na nossa alma, o reino de Deus que está dentro de nós, e nós buscamos alimento em outros lugares, que nos levam à ruína. Nós não somos semelhantes, nós não somos diferentes dos fariseus e saduceus, nós não somos diferentes daquele povo que Moisés conduzia no deserto. Eles falaram, eu não gosto desse pão, eu não gosto desse pão, eu quero um pão mais saboroso, e aí eu busco pão em outro lugar, e é esse pão
que eu busco em outro lugar que me levará à morte eterna. Vamos nos ater ao que diz a Torá, vamos nos ater ao que diz a Bíblia, e nós seremos vitoriosos. E nós avançaremos rumo ao reino que está dentro de nós. E nós exteriorizaremos o reino que está dentro de nós. Mas o nosso grande erro, já estou terminando, o nosso grande erro é que nós não somos satisfeitos com o que temos. Nós desejamos mais, e mais, e mais, e é esse mais o problema. É esse mais o problema. O povo de Israel tinha tudo, se alimentava no deserto, tinha água, tinha tudo. Por que ele queria outro pão? Esse pão horrível que eles falaram. Eles tinham ali, no deserto havia cobras, serpentes venenosas, era picado, ele tinha ali o remédio. Para que ele quis fazer daquele remédio uma maldição? Irmãos, em síntese, o que eu estou querendo dizer é algo muito simples. As coisas simples, nós já temos. Nós não precisamos mirabolar nada. Nós não precisamos pegar a palavra e querer decifrá-la totalmente, sabe por quê? Porque o que foi revelado ao homem, isso é para o homem. A Bíblia diz isso. O que não foi revelado não é para o homem. E por que nós queremos fazer diferente? Aí, continuando aqui, no capítulo 12, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, falando para Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Isso não é para agora, é para o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra buscando conhecimento. Olha o que está escrito aqui, não sou eu que estou falando. Muitos correrão de uma parte para a outra buscando conhecimento, quando o simples é buscar o reino. O reino. Vamos focar para Yeshua, aquele que nos trouxe a salvação do Pai, que nos trouxe a vida eterna, que nos deu a possibilidade de ter um reino dentro de nós. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, que o Eterno nos ensine a cada dia, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos ser participantes desse reino. Eu não quero entrar no reino sozinho, eu quero que todos vocês estejam no reino, né? Somos uma unidade, né? Somos coletivos, para que o reino não é feito de uma pessoa só. Então vamos exteriorizar o nosso reino, o reino do Mashiach, o reino de Deus, amém? Que o Eterno nos abençoe.